Olá, gente. Então hoje mais um vídeo, continuando aí o nosso trabalho aí em pré-cálculo. Esses vídeos, o objetivo é preparar o pessoal, principalmente, para a engenharia, para as áreas de exatas. Então, continue acompanhando a gente no nosso canal, nas redes sociais, Facebook, Instagram. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal. Hoje, a gente continua o estudo de polinômios, monômios, produtos notáveis. Agora, vamos ver simplificação de frações algébricas. A gente vai utilizar tudo isso na simplificação de frações algébricas. Vamos começar passo a passo. Eu percebo nas aulas presenciais os alunos cometendo bastante erro na hora de simplificar. Vamos fazer um exemplo simples. Na adição, primeiramente, vamos pensar nessa conta. 5 mais 3 menos 5. É uma conta simples, mas o que eu estou preocupado aqui é quanto às propriedades nessa operação. Então, uma primeira propriedade é com respeito à associação. Eu posso fazer 5 mais 3, depois pegar esse resultado, subtrair 5, ou então eu posso fazer 3 menos 5, pegar esse resultado, e 5 adicionado com o resultado dessa conta. E além da propriedade associativa, eu posso usar a propriedade comutativa, que significa que eu posso pegar dois termos desses e comutar, trocar a posição deles. Então, pensando na propriedade associativa, vou pensar nessa conta, 3 menos 5, e na propriedade comutativa, eu vou trocar de posição 3 com menos 5. Então, vamos reescrever isso aqui. Ficamos com 5 menos 5, mais 3. E agora eu vou usar a propriedade associativa novamente. Agora, ao invés de pensar nessa conta, primeiro eu vou pensar nessa. 5 menos 5, olha, se eu tenho 5 unidades e retiro 5 unidades, o resultado é 0. Então vai ficar 5 menos 5, 0 mais 3. Final das contas, é um exemplo bastante simples, como eu falei para vocês. O objetivo aqui é quantas propriedades. Então, 0 mais 3, 3. Na hora que a gente está fazendo esse tipo de conta, é em tudo isso que a gente tem que pensar, né? O nosso raciocínio tem que estar pensando dessa forma. Só que ninguém mais vai ficar escrevendo dessa maneira. Todo mundo vai fazer 5 menos 5, 0. Ele já pensou na propriedade comutativa e já fez essa conta aqui primeiro. E esse 0 aqui, ninguém escreve, todo mundo faz isso. Esse cortar na propriedade, na operação de adição, esse cortar significa que é uma conta que dá 0. Resultado, 5 menos 5, 0, somado com 3, 3. Todo mundo que vai fazer essa conta já vai escrever o resultado direto. Desculpe, 0 não, 3. Direto, 5 menos 5, 0, somado com 3, 3. Bem, esse é o cancelamento, a simplificação, quando você tem a adição. Falei logo porque é um caso mais simples e a gente pode utilizar em algum momento. Vamos pensar agora na simplificação quando eu tenho um produto. Então, digamos que eu tenha, vou começar assim, 15 sobre 3. Primeiro pensamento é, toda vez que você tem uma fração, isso é a mesma coisa de você dizer 15 dividido por 3. Sempre pense na fração como uma divisão. Em 15 você vai dividir em 3 partes. E a gente pode obter uma fração equivalente simplesmente dividindo o numerador e o denominador por um mesmo número. Eu vou dividir o 15 por 3 e vou dividir o 3 por 3. Resultado, 15 por 3, 5. 3 por 3, 1. 15 sobre 1 é a mesma coisa que... 5 sobre 1 é a mesma coisa que 5. Na prática, geralmente, a gente não faz assim, Nós escrevemos dessa forma. 15 sobre 3, a gente divide por 3, dá 5. E aí a gente passa esse traço aqui para dizer que o 15 não está mais valendo, o que está valendo é o 5.
E eu dividi o 15 por 3, então eu tenho que dividir também o 3 por 3 dá 1. Então, geralmente, essa conta já se escreve dessa maneira. A simplificação é dessa forma. Cuidado, porque se você tiver 15 mais 2 dividido por 3, aí você não pode fazer a mesma coisa. Veja que você não tem 15 dividido por 3, você tem 15 mais 2. Escrever esse mais 2 aqui significa que você vai fazer 15 mais 2 primeiro, 17, sobre 3. E aí, nesse caso, não é possível efetuar uma simplificação. Cuidado com isso. É um erro comum o aluno, ao invés de fazer essa soma, fazer essa simplificação aqui. Ó. 15 por 3 dá 5, 3 por 3 dá 1, 5 mais 2, 7. Errado. Então, dando continuidade, vamos ver agora uns exemplos usando monômios e polinômios, né? Vamos pegar um primeiro exemplo. Se eu tiver algo desse tipo, né? Vamos separar aqui. Se eu tiver assim, 15x² y ao cubo sobre 7x² vezes y. Vamos colocar y a quarta. Lembrando, né, que quando eu escrevo 15x² significa que é 15 vezes, a gente não escreve aqui o símbolo da multiplicação, mas isso aqui significa 15 vezes x² vezes y ao cubo. E isso aqui, só para fazer passo a passo, é 15 vezes x, que é o x², vezes o y, 3 vezes a multiplicação pelo y. Y. No denominador nós temos 7 vezes x, é o x², né? E y a quarta é o y multiplicado por ele mesmo 4 vezes. Então é o mesmo raciocínio, desde que eu tenha um produto entre números, você multiplicar e dividir pelo mesmo número, você não precisa efetuar essa multiplicação e essa divisão. A gente costuma dizer que multiplicar por y e depois dividir por y é a mesma coisa que você multiplicar por 1. Cuidado, porque no cancelamento da adição, né, quando você faz 5 menos 5, o resultado é 0. No cancelamento da multiplicação, né, da divisão, você, quando tem o y no numerador e o y no denominador multiplicando, nesse cancelamento o resultado é 1. Você dividiu por y e dividiu por y. Detalhe, quando eu estou falando de frações algébricas, está implícito que esses números aqui não podem anular o denominador. Fica isso implícito. Então tudo que eu estou fazendo aqui só vale para x diferente de 0 e o y diferente de 0. Não faz sentido, não é um número real, uma divisão onde o denominador, né, uma fração onde o denominador é 0. A gente vai considerar, está implícito que sempre nossos denominadores são diferentes de 0. Então o y cancela com o y no denominador, novamente o y com o y, e novamente y com o y. Não posso mais cancelar o y, né? Agora eu posso cancelar o x. Ó. Aqui eu tenho um x multiplicando e outro dividindo. Isso aqui dá 1. X dividido por x dá 1. Resultado. Ficamos com 15 no numerador. Porque aqui tudo deu 1, né? A gente não costuma escrever, mas é 15 vezes 1. Sobre 7y. Essa é a simplificação usando a mesma propriedade aqui que eu utilizei com os números. Você tem que raciocinar que esse x e esse y aqui são números. E o detalhe é que são números que não anulam o denominador na fração. Bem, na prática,
Geralmente a gente não escreve dessa forma, apesar de estar pensando assim, a gente não escreve dessa forma, a gente já sai daqui direto para cá. Quando você tem o 15 e o 7, eles não simplificam, então mantenha o 15 e o 7. X ao quadrado dividido por x quadrado, geralmente a gente já faz dessa forma. X quadrado dividido por x quadrado dá 1. E y ao cubo dividido por y à quarta, a gente faz assim, né? Conserva a base e subtrai os expoentes, deixando sempre a variável, né, na posição onde a potência é maior. Então aqui vai ficar y elevado a 4 menos 3, 1, no denominador, porque a potência do y no denominador é maior do que no numerador. Então geralmente a gente faz assim, né? Corta aqui y ao cubo, y à quarta, dá y, que é 4 menos 3, 1. Então ficamos com 15 sobre 7y. Essa é a simplificação nesse caso. Outro exemplo, se eu tiver 13x² mais x ao cubo dividido por 5x à quinta. Veja que nesse momento eu não posso simplificar nada aqui, por causa dessa soma aqui, dessa adição. Então eu não posso, por exemplo, fazer x ao cubo simplificando com x à quinta, resultando em x quadrado, porque esse x ao cubo está somado com 13x quadrado. Mas observe que nós vimos um produto notável que usava a propriedade distributiva. O que a gente vai fazer aqui é desfazer isso. Na verdade, colocar o x quadrado, que é um fator comum, em evidência aqui no numerador. Então é isso que eu vou fazer. Vou colocar x quadrado em evidência. Ficamos com 13 mais x ao cubo dividido por x quadrado dá x. Observe que se eu aplicar a propriedade distributiva aqui, eu vou voltar para esse numerador. 13x quadrado mais x quadrado vezes x, x ao cubo. E aqui, nós vamos repetir o denominador 5x à quinta. Escrevi dessa forma porque eu estou vendo que escrevendo dessa forma, eu vou ter o produto entre números. Agora a gente vai entender que esse 13 mais x entre parênteses é um único número que está multiplicando por x quadrado. Essa é a função do parêntese, né? Se você retirar o parêntese aqui, o que você está dizendo que é x quadrado vezes 13 mais x. Aí eu não poderia fazer a simplificação. Também não seria igual a isso aqui, né? Então é x quadrado vezes 13 mais x. E tudo isso é um único número, é um único fator. Então agora eu posso efetuar a simplificação, porque eu tenho x quadrado multiplicando por um número, e aqui eu tenho x à quinta. De novo eu vou simplificar aqui x quadrado com x à quinta, do mesmo jeito que eu fiz aqui y ao cubo com y à quarta. Eu vou simplificar x quadrado com x à quinta, 5 menos 2, 3, então vai ficar x ao cubo. E aqui a nossa simplificação. Ficamos com 13 mais x sobre 5x ao cubo. Observe que não é possível mais efetuar a simplificação. Não é possível pegar esse x e simplificar com x ao cubo aqui, porque ele está somando com 13. Você só poderia fazer isso se ele estivesse multiplicando. Mais um exemplo agora com polinômios. Vamos pegar essa fração algébrica aqui, a quadrado menos ab sobre a quadrado menos b ao quadrado. Novamente, né, eu não posso, apesar do a estar multiplicando pelo b, mas o resultado disso está somando com a quadrado. Né? A quadrado menos ab é uma adição. Então eu não posso, por exemplo, simplificar esse a quadrado com esse a quadrado, ou então este termo a com a quadrado,
ou b com b quadrado, não posso. Eu tenho que ter produto entre fatores acontecendo tanto no numerador quanto no denominador, o mesmo fator, para que eu possa efetuar a simplificação. Multiplicar e dividir pelo mesmo número não altera a fração. Então o que eu vou fazer aqui é colocar o fator A em evidência. Se eu colocar o A em evidência, ficamos com A menos B. Observe que se eu fizer A vezes A vai dar A ao quadrado. A vezes menos B, menos AB. E o denominador, eu vou usar aqui a fatoração, o produto da soma pela diferença. A quadrado menos B quadrado é A mais B vezes A menos B. E agora eu posso efetuar essa simplificação. Eu tenho um número A multiplicando pelo número A menos B, e no denominador eu tenho o número A mais B multiplicado pelo número A menos B. Então esse fator A menos B, ele aqui pode ser simplificado, resultado, ficamos com A sobre A mais B. Alguns casos, eu estou abordando alguns casos, o importante é a gente entender as propriedades, porque as possibilidades são infinitas. Mais uma vez, eu estou considerando que o denominador é sempre diferente de zero. Então eu não posso ter aqui o A igual a B, porque anularia o denominador. E aí essa conta não estaria valendo, não teria efeito nenhum. Eu estou considerando sempre que o denominador é diferente de zero. Outro exemplo. Se eu tiver algo desse tipo, se eu tiver uma fração algébrica, C vezes C mais 3, menos C mais 1, sobre 5C quadrado, mais 5C. Bem, a alternativa aqui é, vou efetuar essa multiplicação, aplicar a propriedade distributiva na multiplicação pela adição. Então aqui vai ficar C ao quadrado mais 3C menos C mais 1. E o denominador, o que eu vou fazer logo é colocar o 5 em evidência, que é um fator comum, e o C também, que é um fator comum. Vai ficar 5C. E aqui, entre parênteses, vai ficar C mais 1. Sempre que você colocar o termo em evidência, verifique se ao multiplicar aqui, realmente você retorna. 5C vezes C dá 5C quadrado. 5C vezes 1 dá 5C. Muito bem, agora 3C menos C. Ficamos com C ao quadrado mais 2C mais 1 sobre 5C vezes C mais 1. E agora observem que o denominador eu só fiz repetir, Aqui o numerador ficou 3C menos C, 2C. Agora esse termo aqui é um trinômio quadrado perfeito. Isso aqui a gente pode escrever como C mais 1 ao quadrado. O denominador, eu repito, 5C que multiplica C mais 1. E observem que no numerador, quadrado do primeiro, mais 2 vezes primeiro vezes segundo, mais o quadrado do segundo. É por isso que é importante saber esse produto notável memorizado. Você tem que saber que o C mais 1 ao quadrado é C mais 1 vezes C mais 1. E quando você efetua essa conta, o resultado é quadrado primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, que é o próprio 1. E agora sim eu posso simplificar. Observe que o C mais 1 é um fator que aparece tanto no numerador quanto no denominador, multiplicando. Então, C mais 1 ao quadrado dividido por C mais 1, a gente corta aqui,
C mais 1 ao quadrado sobre C mais 1 dá o próprio C mais 1. E o final da conta é C mais 1 sobre 5C. É isso aí. Espero que tenham gostado.